irmãos, a paraxá da semana, como o Ulisses já ensinou de manhã, Raia Sara, a vida de Sara. Paraxá que possui 3 fortíssimos capítulos, porque a paraxá Raia Sara, ela é uma das paraxiot mais marcantes no tocante à doutrina da ressurreição dos mortos. A doutrina da ressurreição dos mortos é a base da Torá para o homem construir um relacionamento com Adonai. Simples assim. Sem morte da natureza carnal não há relação entre o homem e o Criador. Então Raia Sara vai dizer que Sara foi uma mulher de 100 anos, de 20 anos, períodos que marcaram a vida de Sara. Foram 3 tempos onde Sara aprende a se relacionar com o Criador, onde ela contribui de maneira singular para a formação de um povo e de uma nação. Só que a paraxá Raia Sara, ela se desenrola por meio de uma pendência que Abraão tinha para poder descer em paz à sepultura. Se vocês lembrarem no capítulo onde Abraão é chamado, capítulo 12, e no capítulo 15 de Gênesis, volta lá um pouquinho, capítulo 15 de Gênesis. Capítulo 15 de Gênesis nos foi ensinado recentemente essa paraxá. E tem algo nela que é muito interessante, porque Abrão foi paciente em aguardar Adonai para que ele conseguisse o êxito de descer à sepultura sem pendências com Adonai. Qual era a pendência que Abraão tinha? Está aqui no capítulo 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Eterno. Capítulo 15, verso 1. Veio a palavra do Eterno a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Eterno Elohim, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me tem dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Eterno: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. E aí Abraão depois é justificado porque ele crê nessa promessa de Adonai. Qual era a pendência de Abraão? Abraão sabia que em todo tempo a promessa seria cumprida por meio de uma descendência. E ele interpela Adonai dizendo assim: um que não saiu de dentro de mim vai governar a minha descendência. Quando ele usa a expressão aqui, será o meu herdeiro, será o meu governante, porque o que a promessa do capítulo 12, no chamado de Abraão em Leclerá, ele tem como ponto alto: serão benditas todas as famílias da terra. Não é esse o ponto? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias da terra que por meio de Abraão forem abençoadas, elas serão governadas pela descendência de Abraão. Se você pegar o profeta Isaías, acho que do capítulo 1 ao 66, ele vai tratar Israel separadamente das demais nações. Mesmo que no 66 ele fale de uma fusão entre os dois povos, ele vai tratar Israel como a cabeça, liderando as nações de volta para a presença de Adonai. Isso você pode olhar os capítulos de Isaías, ele volta nesse tema de forma recorrente em todo o tempo. O que isso significa? Que Abraão, por si só, não era capaz de dar um descendente legítimo para sua casa, e ele temeu que um descendente não legítimo fosse o governante da sua casa. Se isso daí tivesse sido desenrolado pela premissa de Abraão, hoje o cristianismo teria uma base sólida para dizer que a casa de Abraão, por incapacidade de continuidade, foi substituída por uma outra casa absorvida para dar continuidade. Então a premissa da teoria da substituição da igreja, substituindo Israel,
ela já começa a sofrer grandes dificuldades de se sustentar quando você vê Abrão recebendo de Adonai a promessa que das entranhas dele nasceria um descendente legítimo. Que lá na frente Isaías vai chamar de o rebento de Jessé. Quando ali ele diz que da descendência de Davi viria o Messias para reinar sobre Israel. Ora, quando aqui no capítulo 15 ele faz essa indagação, ele espera todo um tempo, até o capítulo 24, vai lá agora, para ajustar essa questão e descer em paz à sepultura. Olha o quanto que Abraão caminhou. Ele teve que enfrentar reis. Abraão teve que suportar Ló, tolerou Ló durante muitos anos, mas depois teve que ir lá salvar Ló. Abraão fez pacto com Adonai. Abraão desceu ao Egito. Abraão fez pacto com Abimeleque. Ele transitou em todas as regiões da Mesopotâmia, Oriente Médio, terra de Canaã, e ele aplicou justiça em cada um desses momentos que ele ali esteve estabelecido. Mas o que me chama mais atenção é a preocupação de Abraão no final da sua vida em deixar um legítimo descendente para governar. E ele já sabendo que ele precisava casar Isaque porque os seus dias já estavam se encerrando, olha o que ele fala no capítulo 24. Era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Eterno em tudo o havia abençoado. Aqui no romantismo da tradução, uma tradução mais visceral, diz assim: Abraão já enxergava a sepultura para descer. E tinha seus ciclos contados. Ou seja, ele sabia que ele já era um homem pronto à sepultura. Mas veja o que ele diz no verso 2. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Eterno Elohim do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Aquele que tinha vigor para governar a casa de Abraão precisava se sujeitar ao último desejo de Abraão e não querer tomar para si o direito sobre a casa de Abraão. Olha só quem era Eliezer. Mordomo fiel, né? Como nós pudéssemos chamar nos dias atuais. Em tese, Eliezer, de forma humana, teve que enfrentar a rejeição de Abraão, a rejeição divina de não se contentar com Eliezer como governante da casa de Abraão. E ele não apresentou recalque nenhum com isso. Ele é substituído a partir do momento que Isaque vem como projeto de Adonai para dar continuidade à obra de Abraão. Ele sofre uma substituição sem expressar recalque nenhum. Era tradição naquele tempo que um senhor de terra, um homem rico que não tivesse filhos legítimos, desse ao servo mais idoso e mais respeitado da sua casa o direito de governar as terras. Ele era o herdeiro legítimo, digamos assim. Mas ele toma Ulisses como um privilégio e buscaram a esposa para Isaque. E ele faz a transição de governo de Abraão para Isaque sem tomar para si as dores de não ter sido o homem a suceder Abraão, mas reconheceu o privilégio de governar a casa abrâmica nos tempos da velhice de Abraão. Olha quem era Eliezer. Você sabe quem que Eliezer tipifica, pastora? Nós, os ajudadores da casa de Israel. Nós não queremos nos autoproclamar filhos, mas somos absorvidos como filhos. Se por um tempo a casa de Israel ainda não se aperfeiçoou aos moldes messiânicos de Yeshua, para dar seguimento a tudo aquilo que eles receberam como promessa e como casa, aqueles enxertados como Eliezer governam temporariamente até que o governante legítimo ascenda ao trono. É isso aí. Esse foi o ato de manhã com a Torá aberta aqui. É por isso que eu estou introduzindo pela Paraxá, para mostrar, eu poderia ir direto na Haftará, para mostrar a vocês que não é coincidência Adonai levantar uma palavra sobre transição de governo na Paraxá Hayesara.
Porque o que aconteceu antes dessa transição de governo entre Eliezer e Isaac? Qual foi o evento que antecedeu? A posse da terra. A terra ali ela é tomada por meio da escritura carnal de Sara. O corpo de Sara tem força de escritura legítima ali em Macpela. Tanto é que o Islã construiu uma mesquita em cima da sepultura de Kiryat Arba, para que você não pudesse reconhecer a sepultura em Hebrom, para tentar enterrar o direito de Israel sobre a terra. Mas eles também são irmãos que não souberam se portar como Abraão no final da Paraxá faz. Dá um salto ali no 25. Os comentaristas falam que a vida de Sara em sua morte é a garantia da sua descendência na terra. Na terra. Por isso. Perfeito. Por isso que é a vida de Sara. A transição do governo de Abraão para Isaac marca-se pela posse da terra, pelo corpo de Sara enterrado em Macpela, com dinheiro pago por Abraão, não foi de graça, que fique bem registrado, o Ulisses já falou, vou falar de novo, não foi de graça. Assim como Davi recusou a eira de Araúna de graça também, Davi pagou pela eira de Araúna. Porque a aquisição do altar tem o mesmo... Isso aí. Tem peso de ouro o altar. Ele não é prata, ele não é bronze. Nós estamos falando do altar lá de dentro, tá? Não é do altar de bronze aqui de fora, não. Porque, hein, Léo, você se lembra essa semana quando o Espírito compara Raê Sara com 2 Samuel 24? Sim. Ali quando Davi tem, Adonai permite que Davi seja tentado ali a uma contagem numérica, que ela é unicamente... Você acabou de ler em Gênesis 15. É um evento unicamente transcendental, somente Adonai. Pode contar, você pode contar as estrelas? Não pode. Então, quando ele faz aquela contagem, ele peca profundamente, porque ele tenta usurpar um direito de Adonai. É isso que ele tenta fazer. Por isso que ele agora vai ser, mas Adonai permite, para que ele enxergue a ira de Araúna. Onde ele diz ali, não, eu não adquirirei nada de graça. Tem um preço a ser pago. Então, tanto terra quanto altar tem um preço altíssimo a ser pago. Lembrando que a eira de Araúna é o Monte Moriá, onde Abraão sacrificou primeiro. Não, o cordeiro, né? Ele sacrificaria Isaac. Então houve primeiro um sacrifício na eira, antes de ser construída uma casa. Então foi inaugurado o altar por meio de Abraão, e Davi depois deixa ao descendente legítimo Salomão o direito de construir a casa. Mas primeiro a terra foi comprada. Exatamente. E aí os muçulmanos foram lá e fizeram a famosa mesquita de Omar, com aquela cúpula de ouro bonita. Eles tentam enterrar a história de Israel ali. Não tem jeito. O que é legítimo é legítimo. Não tem. O tijolo não consegue enterrar a legitimidade do corpo de Sara enterrado ali em Macpela, nem do sacrifício de Davi, nem do cordeiro que Abraão sacrificou no Monte Moriá. Nada disso. Muito interessante que nós falamos que nós somos Eliezer. Nós não somos consanguíneos, mas tem-se um governo provisório enquanto o legítimo não pode assumir. Ok, mas existem aqueles que são legítimos no sangue, mas não legítimos na autoridade para governar. Vamos lá, capítulo 25. Tomou Abraão outra mulher, então Sara morreu, Isaac nasceu, Ismael nasceu, cujo nome era Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrá, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque, Sua. Joquizã zerou a Sabá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurins, os Letuzins e os Leumins. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abda e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Então eles eram filhos de Abraão. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Deu a autoridade divina, deu a legitimidade à descendência e deu a ele a honra de ser o governante da descendência de Abraão. Mas os filhos das concubinas que deu a Abraão, que tinha
mas aos filhos das concubinas que tinha, deu a Abraão presentes, e ainda em vida separou de seus filhos, Isaque, enviando-os ao Oriente. Ora, eles não se contentam com a condição de filhos legítimos, porém não donos da autoridade para governar. Então nós temos dois problemas. Temos um Eliezer que se submeteu, que reconheceu a condição de servo e a honra e o privilégio de governar a casa abrâmica por um tempo determinado, até que o legítimo Isaque assumisse. E nós temos aqui aqueles que seriam no futuro um calo no pé de Israel, porque acham que têm a posse da terra por direito. Então eles constroem a mesquita em Hebrom, eles constroem a mesquita no Monte Moriá, eles tomam Jericó, eles fazem um muro separando a Palestina de Israel dentro do território de Israel. Então, questão de governo é uma coisa muito séria. Quantos anos entre Abraão e os dias de hoje? Até Yeshua, 2000 anos. Até Abraão, sei lá quantos. 1500 até Davi, Léo, é isso? Yeshua, Davi, 1500, né? Davi para trás, acho que mais 1500, não é essa a conta? É muito tempo. Que ecoa um problema de desgoverno. Como assim desgoverno? Alguém que não tem autonomia para governar, querendo governar. O problema é que esse problema de governo, quando nós formos olhar a Haftará que nós lemos, ela pode nos enganar como uma cortina de fumaça, parecendo um problema político-administrativo. A disputa entre Adonias e Salomão, não houve uma disputa, né? Mas assim, Adonias querendo tomar de Salomão o que lhe era de direito jurado por Davi, que ele seria o legítimo descendente de Davi, porque Davi teve Adonias, Davi teve Aminon, Davi teve Absalão. Nenhum deles teve a promessa que Salomão recebeu. Ora, qual era a condição desses filhos legítimos que não tinham aptidão a governar? Se sujeitar ao seu irmão. José era um dos mais novos, os seus irmãos não quiseram se sujeitar a José. José é amassado no Egito, mas depois os seus irmãos vêm, reconhecem a glória dele dada por Adonai no Egito, porque ele governava o Egito e a casa de Faraó, segundo o Êxodo diz, o Gênesis diz, né, e é reproduzido no Êxodo a fala, e eles se submetem à autoridade de José. Os filhos de Davi não tiveram essa capacidade. Um era um violentador sexual, o outro era um como é que fala que se olha no espelho, é um narcisista, Absalão, que constrói um pináculo para ele, que é uma sepultura. Eu e a pastora passamos lá a pé, que vai quase na altura desse telhado, só que ele constrói no Vale de Cedron, que a promessa diz que vai abrir ao meio, e a sepultura de Absalão, ó, o terremoto vai abrir ali, né, a terra. E agora tem um tal de Adonias, para a gente lidar com ele. Irmão de Absalão, mas tudo filho de Davi. Prestem atenção no detalhe que governabilidade é uma das coisas mais sérias que tem na palavra. Porque se você analisar, qual é o primeiro regimento de governo estabelecido na palavra de Adonai? Alguém sabe me dizer? Qual é o primeiro governo estabelecido? Por ordem cronológica. Governo no hebraico é mashal, significa reinar, governar, dominar, prevalecer, estar sobre. Qual é o primeiro governo que a Torá diz? Vamos lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, primeiro governo. Verso 17. Elohim pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Elohim que isso era bom.
Mas houve um governo que antecedeu este governo. É continuidade. Continuidade. Viu que era favorável à continuidade da criação. João capítulo 1 diz que a luz que habitou no meio dos homens, Yeshua, ele formado por Adonai no verso 3 e disse, haja luz e houve luz. Você veja que o sol, a lua e as estrelas, eles vêm ser formados à frente para determinar noite e dia. Aqui houve uma luz diferente criada. Que João vai testificar dizendo que essa luz era a vida dos homens. Esta luz governou a criação. Então o governo começa no princípio de Bereshit. E você sabe aonde que os rabis ensinam que encerra o governo padronizado em Bereshit? A luz ela seria muito substrata para o homem reconhecê-la como governo. Você sabe o que ele estabelece como governo para que o homem, por meio deste governo, ele chegasse à luz? Esta luz aqui, o Shabat. O Shabat governa os ciclos do homem. Se o homem se cadenciar a viver 6 dias e se submeter ao governo de Adonai, descansando em Shabat, ele tem Adonai como seu governante. Quais são os 2 problemas que Esdras e Neemias têm que lidar e que hoje com o mundo cristão são os maiores problemas que tem que se lidar referentes ao entendimento da Torá? Shema Israel, Adonai é um, não tem dicotomia, tricotomia, quatritomia e por aí vai. Adonai, Adonai, Yeshua, Yeshua e acabou. E qual é o segundo problema? Guarda o dia do Shabat. Por quê? Porque ou você tem um problema de governo, de que o pai é o filho é o pai, então você não sabe a quem você se submete. Então tem hora que você vai ferir o pai porque o governante é o filho, tem hora que você vai ferir o filho porque o governante é o pai, você não sabe diferenciar quem governa sobre quem. Adonai, Messias, criação. Existe uma hierarquia de governo. É a doutrina da ressurreição dos mortos ali. O governo da morte sobre os homens. Por quê? A santidade de Adonai, ela impede que Adonai esteja presencialmente em nosso meio. Então ele bota um legítimo governante, para que este governante ele lide com os homens. Então ele toma a forma de homem quando ele encarna na pessoa de Yeshua. A luz encarnou na forma de homem. Não é espiritismo encarnar, é tomar forma de homem. Aí nós caímos naqueles grandes problemas. É Yeshua, é Deus, ele não é Deus. Então esse é um primeiro problema de governabilidade que precisa estar sedimentado na nossa cabeça. O segundo é que Shabat não foi anulado, não será anulado, ele permanece como o dia que Adonai escolheu para fazer a criação se submeter ao seu governo. Você faz em Shabat a vontade exclusivamente de Adonai. Talvez essa seja uma simples e plena definição do que é descansar em Shabat. É cumprir exclusivamente a vontade de Adonai. Eu deixo a minha vontade de lado, que Ulisses eu tive 6 dias para fazer, e eu cumpro especificamente em um dia a vontade de Adonai. Eu sou governado. Aí o Shabat me leva a reconhecer Adonai como o governante do universo, mas que tem autonomia para outorgar autoridade e governabilidade a outro. Então, governabilidade é moderníssimo nos dias de hoje, mas a humanidade não enxerga a hierarquia de governabilidade nos padrões da Torá. Aonde que cai o grande problema aqui? Quando nós furamos essa fila, não temos a questão de Yeshua e o Pai bem resolvido, e o Shabat não resolvido, eu começo a governar a mim mesmo. O primeiro deles na Torá, vira a página aqui, que eu vou voltar num tema que a pastora Sandra tocou, que eu estou com a língua coçando, desde o dia que ela ensinou, tem 3 ou 4 semanas. Que ela virou e falou assim, não existe dicotomia, alma, corpo, espírito e por aí vai.
ela ali nos ensinou pela palavra que o homem é constituído de um nefesh, de um ser, e um espírito. O nefesh, que é o ser, não é dividido ou subdividido em mente, coração e alma e carne. Eu quero voltar nessa questão, porque isso você vai entender a governabilidade criacionista, para você entender por que Sara deu autoridade ao ser enterrada ali em Macpela, autoridade sobre a terra. Presta atenção. Gênesis capítulo 2, verso 7. Formou o eterno Elohim o homem do pó da terra, soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Péssima tradução. O homem tomou forma de nefesh. O que é o homem formado da terra? Ele foi formado do pó, uma carne, uma mente, uma alma e um coração como um todo. Isso é uma peça que não se subdivide, que só ganhou o direito de viver quando Adonai soprou. O que é a morte? É o nefesh sem o sopro. O que é a vida? É o nefesh com o sopro. Sara, ela volta à origem da vida com o seu nefesh para dizer: a minha alma repousou de volta na sua origem, mas o sopro de vida alcançou Sara antes da morte. Por isso que é Haye Sara, a vida de Sara, por meio dos seus descendentes. Isso é governabilidade. Quando o homem reconhece Adonai como Errad, como um, o Shabat como o símbolo da governança de Adonai em ciclos de 7 dias, e que você é governado pelo sopro, porque você sem o sopro não é nada. Você não adianta ter mente, coração, alma e corpo carnal se você não tem fôlego de vida, se você não tem um espírito dentro de você. Essas são padrões que, se você não entende essa governança de Adonai, eu vou dizer que eu morri espiritualmente, mas eu tenho uma mente sã. A minha alma está ferida, mas a minha mente está no lugar. O motor do carro funciona, mas o pneu está furado. O que adianta? O carro está parado. A governabilidade da formação da vida é o princípio para nós entendermos a governança divina sobre os tempos, sobre mim. Qual é o problema de Adonias com Salomão? Ele não deixava Adonai governar sobre ele. Quando ele não se permite ser governado por Adonai, ele quer governar sobre o seu semelhante, só porque ele era filho de Davi. Só. Eliezer podia ter ido lá em Arã, olhado o poço, não vou arrumar filha para Isaac não, e voltar a esposa, e voltar devagarinho: meu mestre Abraão, não tem mulher para Isaac na tua casa. E ele ser o governante permanente da casa. Mas ali tinha um homem abatido, submisso, formado na yeshivá de Abraão. Entendeu, Liz? Aonde que veio a palavra? Abraão, segundo os primórdios do código judaico, Abraão formou a primeira yeshivá, a primeira escola de conduta de vida bíblica judaica foi formada na Ohel Avraham, na tenda de Abraão, nos tempos que antecederam o nascimento de Isaac. Sabiam disso? Aqueles 300 valentes lá que ele leva para salvar os 5 reis sobre os 4 sobre os 5, ali foi o primeiro exercício prático da Yeshivá Avraham, da escola doutrinária de Abraão. Justiça social. Tema, ponto alto da prática da escola de Abraão. Nós vamos começar a formar os jovens aqui dentro da escola abrâmica de conduta. Era isso que nós estávamos conversando com eles ali embaixo. Nós vamos sentar, Ulisses, você, Léo, eu, nós vamos montar uma estrutura didática, disciplinar, que eles vão ter disciplinas sobre vida bíblica, pastor, para serem formados como Abraão formou.
para que eles possam vir aqui, pastor, e numa transição de governo, e numa transição suave de governo, eles poderem assumir as funções na casa com embasamento para fazer. O relacionamento deles com Adonai é responsabilidade deles. Foi isso que nós conversamos com eles. Mas o arroz e o feijão, para eles terem a sustância para poder fazer, eles vão receber da casa. Se assim eles desejarem. Que chegarem, sim. Estou falando da juventude que está crescendo pela questão de eles terem tempo para serem formados. Quando nós ouvimos e entendemos governabilidade, dentro desses preceitos, você vai entender, passa aí o capítulo 4, e você vai entender o que Adonai estava educando Caim, quando ele ali é rejeitado por Adonai. Gênesis 4:3. Ao cabo de dias, trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Eterno. Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Eterno para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Eterno: por que te irastes? Por que te descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. Em outra tradução diz assim: se te governares bem, não serás aceito. E se não te governares bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves governar. A governabilidade do homem, ela recebe da parte de Adonai um peso maior pelo pecado. Porque quando ele diz, de todo o fruto do jardim vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles estavam sendo governados por Adonai, e Adonai limitou eles a comer de uma espécie. Quando o homem não permitiu o governo de Adonai sobre ele, o homem foi e pecou. Aí agora Adonai diz, a consequência do pecado, que é a morte, agora governe você sobre o pecado, para que não haja sobre você a morte. O problema todo está em Bereshit capítulo 1. O reconhecimento da governança de Adonai em todos os aspectos da nossa vida. Leonardo, mas até para eu escolher uma cueca na loja para usar, até aí. Quis usar essa expressão, que parece uma das coisas mais ridículas, você discutir uma cueca para comprar. Porque você pode pecar por causa de uma cueca e você pode levar outro a pecar por causa de uma cueca. De uma calcinha, de uma coisa ínfima. Se você não se permite governar. Aonde é a encrenca de Yeshua com o mundo farisaico? Eles estabelecem uma tradição para governá-los e deixam de ser governados em parte pela voz de Adonai. Aí você é governado por um monte de outras coisas e não por Adonai. Isso aí. Assim foi o helenismo, que nós vamos agora recordar em Hanukkah agora. Assim foi o período que Yeshua viveu quando Roma estava lá. Assim foi quando eles foram ao cativeiro babilônico. Assim foi todos os cativeiros assírios que eles enfrentaram. E por aí vai. Governo. O reconhecimento de Adonai. Mas, Leonardo, o que isso tem a ver com a situação aqui da casa? Vamos lá na Haftarah. 1 Reis, capítulo 1, para a gente dar uma olhada. Primeiro Reis. Estava tudo marcadinho aqui para me ajudar. Mas embolou aqui. Ah, está aqui. O rei Davi já era velho de idade avançada. E por mais que o envolvessem com coberta, não conseguia se aquecer. Então lhe disseram os seus servos: busque para o rei, meu senhor, uma jovem virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele. Durma ela no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim procuraram por todos os termos de Israel uma jovem formosa, e acharam a Abisag sunamita, e a trouxeram ao rei. Era o jovem
era a jovem sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, vendo a fraqueza da idade sobre Davi, se exaltou, se governou. Ele não permitiu que Adonai governasse sobre ele. Ele se exaltou, ele disse: eu governo sobre as minhas decisões. Daqui, dizendo: eu reinarei. Tomou uma decisão simples. Israel, povo de Adonai, com as promessas vindas por meio de Abraão, ele acorda num belo dia e fala assim: eu vou reinar. Como se fosse uma coisa dessa simplicidade, assumir um trono em Israel. Preparou carros e cavaleiros, 50 homens que corressem diante dele. Seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que fizestes assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Teve Adonias entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, que lhe deram o seu apoio. Aonde está o início do problema aqui? Ele vê Davi numa situação frágil. Davi não tomara a decisão ainda de anunciar um sucessor. Por mais que ele já tivesse jurado a Batseba, que seria Salomão, ele não tinha ido a público declarar Salomão rei. E um rei, escondido dentro dos seus aposentos, sem dar as caras ao povo, é o mesmo que dizer: estamos sem governo. Não é assim que se dá os famosos golpes? Ou você abate o governo, ou você toma o lugar de um que não aparece mais. Ora, quando ele se auto-intitula rei, ele busca apoio de um sumo sacerdote e do líder do exército. Então ele queria dominar o ensino, o sacrifício, e ele queria dominar pela força. Ele se apoiou no físico e no espiritual, para que ele tivesse autonomia de se autoproclamar rei. Porque o que acontece se alguém se autoproclama governante de uma nação? Se o exército não te reconhece, o exército te caça até te tirar de lá. E aí vira o tal do golpe militar, o exército assume até que se constitua um novo governo democrático. Esse aqui não era a intenção de Adonias. O que ele queria fazer? Ele queria o apoio do exército e ele queria o apoio do sacerdócio. E ele conseguiu. Só que ele foi num sumo sacerdote caído, porque Abiatar era da descendência de Eli, e Adonai jurou que nenhum descendente de Eli permaneceria ministrando na presença de Adonai. Então ele já se enrolou. E o líder do exército que ele foi buscar apoio era um assassino a sangue frio, que matou em tempo de paz, julgado por Adonai. Então ele buscou 2 corruptos para sustentar um governo ilegítimo. Não existe governo ilegítimo que ascenda ao trono sem suporte de corruptos para sustentar esse governo. Se eu e você apoiamos um governo ilegítimo, nós somos corruptos diante de Adonai. Entendam. Se nós, como casa, não nos manifestarmos no momento em que a cidade está sendo levada a um pleito para um governo novo, e não estou dizendo para a gente pegar santinho de candidato e ir para a rua ajudar. Eu estou dizendo que, como casa, se colocando em nome da cidade, clamando diante de Adonai e recebendo uma direção, nós não podemos pagar para ver se as urnas vão cumprir aquilo que Adonai falou. Nós temos que ir lá e dar suporte a este que Adonai separou para que ele ascenda ao trono apoiado por justos. Olha a diferença. Não foi o que Adonias fez. E o mais interessante de tudo, Davi nunca tinha corrigido Adonias. Ele se apoiou no fato de que Davi não tinha força para botar o filho no seu devido lugar. Então provavelmente Adonias já tinha aprontado e Davi não tinha tido a capacidade de corrigi-lo à altura do seu pecado. Então ele se apoia na fraqueza do pai em corrigi-lo. Alguns comentaristas da Torá dizem que neste momento Adonias se coloca como se Davi fosse apoiá-lo em tudo que ele fosse fazer, porque ele não havia correção sobre as aventuras, né, que ele já aprontava logo depois de Absalão.
Ou seja, ele falou, Davi vai permanecer em silêncio. Ele vai se tornar corrupto no final da sua vida. Assim como Abraão poderia ter se tornado corrupto, a não preparar a transição para Isaac e deixar o governo nas mãos de Eliezer ou nas mãos dos filhos de Quetura. Os grandes homens, eles não se apoiam na comodidade. Você encerrar os seus dias tendo que lutar contra um filho corrupto não é o final de vida que um pai ele deseja ter, mas é um final de vida que um homem justo diante de Adonai ele nunca vai permitir descer-se à sepultura dessa maneira. Quando Davi vê o problema por meio do testemunho de Batseba e por meio do testemunho de Natã, Davi corrige a sua falta de correção a Adonias ao longo da vida. Imediato. Ele fala assim, o injusto não governa, porque eu tenho uma promessa que do meu trono o governante legítimo de Adonai brotaria. Davi sabia disso. Quando ele tem o entendimento que ele iria corromper a aliança que Adonai fez com ele, ele vira para Zadok, um sumo sacerdote de pé. Ele chama os homens do exército, chama Amasa, não é isso? Cadê aqui? Benaia e Joiada, que eram dois homens fiéis a Davi, e o profeta Natã, porque o profeta Natã foi o que botou o dedo na cara de Davi para dizer que o pecado que ele fez em oculto Israel veria publicamente. E ele denunciou o adultério dele com Batseba. O problema era tão sério que quando o profeta entendeu o momento, pastora, olha só, ele viu que Davi não ia corrigir Adonias. E ele sabia que o legítimo era Salomão. O que ele tinha que ter feito? Eu vou lá em Davi e vou avisar ele. Ele já tinha tido um estreitamento com Davi. O profeta nessa hora tem a sutileza de saber chegar ao coração do rei para que o rei seja despertado a um ato de justiça. O Espírito de Elohim foi sutil conosco quando soprou esta semana uma ação que a casa precisava fazer para que um corrupto não ascendesse ao trono nesta cidade. Ficou claro para entender o que a gente fez aqui de manhã? Ele deu nome ao governante e ao líder que vai assumir o governo da cidade. E disse, não apoiem o corrupto. Só que com a sutileza que Natã teve, ele bota Batseba. Por que Batseba? Porque Batseba foi a quem Davi jurou que Salomão seria rei. Então Batseba sensibilizaria Davi a cumprir um juramento. Davi sabe o que é juramento na Torá. Quando ele vê que Batseba amaciou Davi, ele entra a porta dentro e fala assim, mas não é o Senhor meu rei, injusto a ponto de nomear Adonias e não avisar a mim, profeta da casa de Israel? Aí ele pega o rei e pum, no peito do rei. Já tinha resolvido. Essa posição de Batseba não é a mesma posição de Sara na preocupação de preservação do filho? Porque logo depois da Torá, lá na frente do Deuteronômio, ele vai dizer que a semente da vinha não pode semear as duas sementes no mesmo campo para que uma não deprecie a outra. Exatamente. José era separado. Lembra que ele fala assim? Porque não gostava do testemunho de Simeão, de Asser e de... Eram 3 de Zebulon, se eu não me engano era Zebulon. Esses conflitos que levam a uma tolerância alargada demais no âmbito familiar, desviam você do foco do que você tem que fazer. Abraão estava velho, estava morrendo. Toma, Isaac, é tudo teu. Agora vocês vão tudo para lá, Isaac vem para cá. Porque ele sabia que Isaac ia construir um relacionamento com Adonai, mas os problemas familiares não podiam cegar Isaac. Isaac não podia ser sensibilizado por uma alma ferida de um filho de Quetura. Não tinha condições num homem da envergadura de Isaac ter que passar por isso na vida. Não tinha. Esaú e Jacó não tinham como coabitar no mesmo teto. Não tinha como. É nesse ponto que quando Davi enxerga o problema e Natã entende que
que Batseba já tinha sensibilizado o coração do rei, ele cobra uma postura imediata de Davi. Davi vira e fala assim, pega o meu jumento, a minha mula, bota Salomão montado em cima e nomeia ele rei. Só que ele manda que a mula descesse carregando Salomão até Gion. Gion era um poço de água que brota no vale do Cedron, embaixo da porta dourada, no oriente do templo de Salomão. Gion é a fonte de água que gera o fluxo de água para o tanque de Siloé, que era a água que subia em tabernáculos ao altar para lavar o altar. Tabernáculos é conhecido como a festa da casa das águas correntes, porque as águas do tanque de Siloé desciam do altar de Adonai pela essa escada. E o tanque de Siloé era abastecido por Gion. O que Davi estava fazendo ali? Ele mandou ungir o rei num olho d'água, numa fonte de água, porque o rei teria que dar de beber à nação, por meio de um governo justo. Então ele leva o rei às águas para beber. Junta. E olha quem que Davi manda descer junto lá. Presta atenção aqui. Olha quem que Davi manda descer. Cadê aqui? Parará. Cadê aqui? Está no versículo... Aqui, 32. E disse o rei Davi, chamai-me a Zadok, o sacerdote, a Natão, o profeta. Ele pega os casca-grossas ali que não iam arredar o pé de fazer o que ele mandasse de jeito nenhum. E a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar a meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Gion. Zadok, o sacerdote, com Natã, profeta, ali ungiram rei sobre Israel. Tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e ele se virá, e se assentará no meu trono, e reinará em meu lugar. Ordenei que ele seja príncipe sobre Israel e sobre Judá. Agora vai descendo aqui um pouquinho, quer ver que aqui ele vai narrar, eu esqueci de anotar aqui, cadê? O povo que ele carrega com ele, peraí. Deixa eu ver aqui. Quer ver ele? Aqui, o 38. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada. Olha quem que ele chama. Os quereteus, os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula que era do rei Davi e o levaram a Gion. Esses aqui não eram a alta sociedade israelense da época. Queleteu, Queneteu e Peleteu. Isso era tudo trabalhador braçal, que mantinha o reino de pé, mas não eram de linhagem real dentro de Israel. Muitos deles estrangeiros. Elege o rei. É essa governabilidade que esta casa, não sendo um filho legítimo, mas um filho reconhecido por Adonai, recebeu de Adonai para resolver a questão da cidade essa semana. Peleteu. Estamos nós aqui com esta função. Enquanto Adonias estava com a alta casta real, celebrando um banquete, pastora, de autoproclamação como rei. Esses queneteus, Natã, Zadok, todos eles eram como Eliezer. Sabiam que não estava sobre eles o governo, mas trabalharam para que o governo fosse estabelecido. Até que chegasse o legítimo, é isso, pastor. Entendam que nós estamos falando de coisas físicas, mas de coisas espirituais. Foi ensinado há um mês atrás que nós estamos no cortejo real, conduzindo o rei Messias de volta a Jerusalém. Aí, pastor, eu arrumo um outro Messias, um outro rei, e faço, Leomar, uma pataquada com a nossa vida. Eu conduzo um ilegítimo para o trono. A questão aqui era essa. Governante legítimo, mas era uma cortina de fumaça.
Porque por trás dessa narrativa existe uma narrativa paralela que ocorre no mesmo período, que o que estava em jogo era muito mais do que a administração política administrativa de Israel. Você sabe por quê? Adonias podia até ter subido ao trono. Absalão subiu, Davi saiu da cidade e foi embora. Não foi assim? Absalão, quando se proclamou rei, Davi não quis o combate com o filho, ele foge de Jerusalém e ele espera que o próprio Adonai lidasse com Absalão. Não podia ter acontecido isso com Adonias, pastor? Podia ter deixado Adonias reinar. Podia ter deixado Adonias reinar. E Adonias aprontar tudo o que ele quisesse, e Adonai iria subjugá-lo, e Salomão, poupado a vida, subiria ao trono. Nós já vimos isso em inúmeras outras narrativas. Quando tentaram colocar lá Samaria como altar para adoração, para o povo não subir a Jerusalém, foi só esperar a queda de Samaria, Jerusalém permaneceu. Aqui tinha uma coisa peculiar, que vocês vão lá no livro de Crônicas, capítulo 28 e capítulo 29. 1 Crônicas 28 e 29. Davi tinha algo urgente, urgentíssimo, para estabelecer na terra de Israel, que não dava tempo para Adonias curtir um governo provisório. Não dava. Não dá para Vitória viver dias com um governante ilegítimo e a gente ficar esperando ele ser deposto para estabelecer o que tem que ser estabelecido. Vamos ver o que Davi tinha pendente aqui para estabelecer. Cadê aqui? Vamos lá, deixa eu achar aqui que o texto é grande. Não, vamos ler o texto. Capítulo 28. Davi convocou em Jerusalém a todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães dos milhares, os capitães de centenas, os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi de pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Eterno e para o estrado dos pés do nosso Elohim, e fiz planos para a edificar. Porém Elohim me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque é homem de guerra e derramaste muito sangue. O Eterno Elohim de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. A Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. De todos os meus filhos escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Eterno sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, pois escolhi para filho e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como o faz até o dia de hoje. Agora, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Eterno, e perante os ouvidos do nosso Elohim, guardai e buscai todos os mandamentos do Eterno vosso Elohim, para que possuais esta terra, e deixais como herança a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Elohim de teu pai, serve-o com um coração íntegro e alma voluntária, pois o Eterno esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, mas se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha agora, pois o Eterno te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Olha o que Davi faz agora, na transição de reinado. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas e as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo o que tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Eterno, de todas as câmaras em redor,
para os tesouros da casa de Elohim e para os tesouros das coisas consagradas. Deu-lhes instruções para as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para toda a obra do ministério da casa do Eterno, e de todos os utensílios para o serviço da casa do Eterno. Salta lá no 19. Tudo isso, disse Davi, foi-me dado por escrito da mão do Eterno, e ele me fez compreender todos os detalhes desta planta. Disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te, tem bom ânimo, faze a obra, não temes, nem te desalentes, pois o Eterno Elohim, o meu Elohim, é contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Eterno. Aí tens as turmas dos sacerdotes, dos levitas, para todo o serviço da casa de Elohim, e estará contigo para toda a obra, todo homem bem disposto e perito em qualquer tipo de serviço. Os chefes de todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. O que estava em jogo na transição de reino? A planta da casa de Adonai desenhada, mas a execução da obra nas mãos de um governante justo. Se errarmos a transição, ou se nos omitirmos, deixando que o pleito democrático resolva, a casa pode ser ou não ser erguida. O que estava por detrás do desejo de Adonias governar era que não houvesse uma casa para que Adonai governasse Israel. Na transição de reinado, Adonias queria ser o governante sem constituir casa para o povo de Israel. Nós temos uma planta pronta, não tem? Tem uma obra para ser feita de uma casa para a cidade, não tem? Coloca um governante injusto e veja o que vai ser dessa casa. Transição de governo, nesses termos aqui, significa dar vida ou condenar a cidade à destruição. Davi aqui intervém violentamente contra Adonias, porque ele sabia, pastora, que se não houvesse Salomão no trono, Adonias não daria continuidade à construção da casa de Adonai. E o momento era urgente de que isso acontecesse. Não dava para postergar a construção da casa. Tanto é que o primeiro ato de Salomão é construir a casa. Aí vocês pegam daqui para frente, o capítulo 29, você vai ver ele falando especificamente sobre isso, e entra no 2 Crônicas narrando os preparativos de construção da casa. Esse é o momento que nós vivemos hoje, como casa. O governante precisa ser ungido no poço d'água, para que do poço d'água ele possa ser elevado à condição de governante, a cidade possa reconhecê-lo como governante e a casa de Adonai possa ser construída. Vocês vão ver que depois no capítulo 29, que depois de estabelecido essa unção feita por Natã, por Zadok e por Benaia, que eles desconstroem a intenção de Adonias, ele vai ser novamente ungido. Porque agora todo Israel subiu a Jerusalém, ouviu o testemunho de transição de governo do rei, e aí agora ocorre uma unção pública do governante para que todo Israel testemunhasse. Porque você imagina que quando você tem um pleito, no dia 1º de janeiro, o que você faz? Você vai para frente da televisão, vê a transição de governo do prefeito antigo para o novo, do governador anterior para o governador atual. No tempo de Davi, não houve tempo para essa convocação. Ele constitui Salomão rei, bota ele sobre a mula e, sem aviso prévio, sai pela cidade dizendo: viva o rei Salomão. Pegou todo mundo despreparado, mas estabeleceu a vontade de Adonai. Depois ele convoca o pleito coletivo. Você viu que aqui aí sobe a casta real de Israel todinha, os oficiais de grande patente, os homens da parte da realeza, subiram uma solenidade, obrigado, pastor, para oficializar uma ação quase que secreta que Davi, Salomão,
Não, mas o que eu estou querendo dizer para a senhora é o seguinte: ele ainda tenta um segundo turno. Porque quando ele se une a uma esposa de Davi, ele quer legitimidade para reinar. Foi um combate em 2 tempos. O primeiro turno foi não deixar ele ser constituído. O segundo é não deixá-lo ter capacidade de se ascender ao trono por meio de uma rebelião. Porque se ele toma a esposa de Davi como mulher e ele assassina Salomão, quem seria o rei? Adonias. Foram 2 turnos de combate. Por Batseba. É aí que a mulher sábia entra na história e vai ao ungido. Presta atenção. É a mulher sábia dotada de perspicácia que vai ao governante ungido e o alerta da tentativa de golpe no segundo turno. É uma mulher que faz isso. É uma mulher. Mas o problema com Adonias, Davi não advertiu ele. Foi Batseba que teve que avisar. Então, governabilidade é o tom daquilo que nós, como casa, temos trabalhado em todos os âmbitos. Temos lutado para que o governo da casa permaneça na mão de Adonai, que constituiu Yeshua como rabino da casa. Isso é um combate para manter um governo. Temos que combater para que a cidade tenha o governante o qual Adonai desejou que governasse sobre nós. É um combate a se fazer. Governabilidade é um tema que vai nos acompanhar na vida bíblica o tempo inteiro. Porque se eu não respeito uma autoridade física, eu nunca vou conseguir chegar ao princípio que nós conversamos lá em Bereshit, de reconhecer a autoridade divina de governo sobre mim. Mas o problema é a omissão quando está diante de nós a capacidade de ajudar um justo a subir ao trono ou a depor um injusto do trono. O que pega aqui era a omissão de Davi. Davi não foi omisso. Que nós, como casa, dentro do que tivermos que trabalhar para que nos âmbitos domésticos nós e nos âmbitos públicos nós formos trabalhar, nós não caiamos no problema da omissão. E sempre estejamos alinhados com Adonai para que nós possamos saber a quem Adonai deseja colocar em determinado lugar. Porque quando nós nos omitimos, ele escolhe a dedo um governante muito ruim para governar sobre o povo, para corrigir o povo. A parábola do Jotão que o pastor... Foi sábado passado? Sábado passado que a senhora ensinou. Sobrou o espinheiro governou. Isso aí. Que o Eterno possa nos abençoar, que o Eterno possa nos guardar e nos dê condições de cumprir esses dias. Se hoje nós pudermos fazer um exercício na noite, se coloque na presença de Adonai e pergunte a Ele em quem fazer isso. Não se apoie no seu conhecimento político para você tomar uma decisão de quem você vai apoiar, porque você pode entrar por um caminho de apoio a um corrupto. Até porque no nosso país, infelizmente, político é um cargo em descrédito na nossa nação pelo histórico que nós temos. Então que nós possamos estar diante de Adonai, nos colocando na presença dele, para sabermos apoiar um governo justo, para trabalharmos em benefício da cidade, enquanto nos couber trabalhar por essa cidade. E nunca faltará governante sobre o trono de Davi. Amém? Shabbat Shalom a todos.